Boa noite. Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo. Estamos começando agora mais uma edição de A Live. Sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui um grande músico, um dos grandes músicos brasileiros, Sérgio Chiavasoli, um instrumentista fantástico, multi-instrumentista, compositor, produtor, diretor artístico, músico terapeuta, professor de música, tocou durante muitos e muitos anos na banda de Gilberto Gil, também já tocou com outros nomes, também pertenceu à banda do Oswaldo Montenegro, já gravou com muita gente importante da música brasileira, inclusive da música internacional, já tocou também. Sérgio Chiavasoli vai estar com a gente aqui dentro de alguns instantes. Acabei de falar com ele. Sérgio foi pego aí por um temporal aí no Rio de Janeiro, né? Aquelas chuvas que, enfim, causam aquele mega transtorno. Mas ele já vai estar com a gente aqui. Acabamos de conversar, Sérgio já chegou em casa e vai entrar aqui para falar sobre a sua trajetória artística. Trajetória aí de mais de 40 anos de carreira, enfim, dedicados à música popular brasileira. Sérgio que também, além de compor e trabalhar, participar nos palcos em estúdio com outros artistas, ele também tem a sua carreira solo, vai falar desse trabalho individual, dos discos que ele gravou, inclusive o CD Armando Todas, premiado pelo Instituto Itaú Cultural, né, um dos vencedores do prêmio do Instituto Itaú Cultural, e outros assuntos, né? Enfim, tem muita conversa interessante para falar com ele. Boa noite aí para quem está chegando, Marlos, Marcelo, todos que estão, sejam bem-vindos aí, boa noite. Marcelo Silva, Marlos Breiner, grande artista Marcelo. Marlos também já foi aqui convidado algumas ocasiões aí da nossa live, já participou delas. Boa noite. Estamos esperando aí o nosso convidado que já deve estar chegando na área. Acredito que dentro de alguns instantes ele entra aqui para a gente iniciar esse papo super especial nessa noite de domingo. Hoje é dia 12 de dezembro de 2021. O ano já está acabando, mas as nossas lives continuam, elas não param. Sempre entrevistas com pessoas das mais diversas áreas, sempre gente muito interessante, com histórias muito bacanas aqui para serem contadas. Ontem aqui tivemos a jornalista Débora Cronenberger, que também é designer de joias. Essa semana ainda teremos o chefe de cozinha Leonardo Fernandes, em Divinópolis, Minas Gerais, né? Enfim, muita gente bacana aí do Brasil inteiro sempre participando. E estamos aguardando o nosso convidado, que deve estar entrando aí já. É questão de instantes, né? Enfim, se alguém quiser já pensar numa pergunta, em perguntas para passar para ele, podem ficar à vontade também para perguntar. Nosso convidado estará aqui em breve, dentro de alguns instantes, pouca coisa mesmo. E, enfim, e essa nossa live de hoje, né, se eu não me engano, é a nossa live já de número 139. Esse projeto começou em julho do ano passado, né? E desde então já foram quase 140 lives com pessoas das mais diversas áreas, jornalistas, empreendedores, músicos. Tivemos aqui, por exemplo, Dade Carvalho, né, que foi dos Novos Baianos. Tivemos Maúcha Dinedo, Duca da Fonseca, Adriano Gifone, e o nosso convidado Sérgio Chiavasoli acabou de chegar. Vou só aguardar e enviar a solicitação para começarmos a live. É agora. Opa! Fala, Marcelão, tudo bem? Tudo bom, Sérgio Deixa eu te falar aqui Chiavasoli? uma coisa. Fique à vontade. Só para falar, né? Porque eu acabei de chegar da rua, você viu que eu peguei um trânsito às Sim, sim. 4 horas da tarde, saí do Rio, 3 e pouca, 4 horas, só cheguei agora em Niterói, caiu um Sim, torozaço. E eu, sim, a aí, gente. enfim, eu tô carregando o telefone aqui, não botei o fone. Mas para você dar retorno, alguma coisa, como é que tá aí para você?
Não, estou te ouvindo e te vendo perfeitamente. E você, está me ouvindo bem, vendo bem? Tudo certo, tá tudo ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente você ter aceitado o convite para estar aqui hoje, Sérgio Chiavasoli. Sei que você é ocupadíssimo. Hoje mesmo à tarde você estava numa gravação e foi pego aí de surpresa por esse temporal no Rio de Janeiro. Fez um mega esforço para estar aqui com a gente agora. Muito obrigado. Rapaz, eu não tive nem tempo para avisar aqui, que eu tava pegadaço lá, acabou que eu me enrolei. Não, tranquilo, mas assim, bom, é um prazer imenso, uma honra recebê-lo. Você que é um dos grandes músicos brasileiros, um grande instrumentista, compositor, produtor, diretor artístico, professor de música, várias atividades. Você é um excelente artista. Muito obrigado por se dispor a estar aqui hoje para falar dessa sua grande trajetória na música. Claro, vamos nós, vamos conversar, vamos falar sobre a vida, Vamos? falar como a Uhum. coisa se deu. Nós vamos Tá partir de bom. como é que vamos partir? Você vai perguntando, eu vou respondendo, como é Uhum. que é o esquema? Pode ser. E você fica à vontade, totalmente à vontade para falar o que for necessário. A gente tem tempo. Sérgio, você começou na música muito cedo, né? Você começou com 4 anos de idade no violão, né? O que que possibilitou essa carreira tão precoce para você? É engraçado, porque um tempo para cá também, a minha prima que faz o estudo da família, ela até falou assim uma coisa engraçada, que quando eu tinha 2 anos, botaram um violão de brinquedo na minha mão e minha tia Lucy, ela é mais velha do meu pai, falou assim: olha como o Sérgio pega o instrumento, ele parece um profissional com o instrumento na mão. E eu com 2 anos de idade já tinha um... Então, uma coisa que assim eu não entendia, eu não entendo, né? Por exemplo, para mim, eu consigo explicar da seguinte forma: tem profissão que a gente escolhe, tem profissão que escolhe a gente, sabe? Então, eu parece que a música me escolheu, porque eu queria mesmo fazer, trabalhar com carro, corrida de carro, mecânica de carro, que eu adoro isso. Mas quando eu vi, eu estava dentro da música, a música já estava dentro de mim, já funcionando. Enfim, aos 4 anos, a gente ia para a casa do meu padrinho lá em Itatiaia. A gente ia novo para lá. E lá tinha uma parede de violão dos primos, né? E meu irmão que tocava. E eu ficava ali, me ensina esse acorde, me ensina esse acorde, me ensina esse. E eles achavam mal barato. E a casa do meu tio, né? Que era meu padrinho também, ele tinha uma piscina. Que as pessoas iam tudo para lá. E naquela época nem todo mundo tinha condição de ter piscina, né? Mas meu padrinho tinha condição de ter a piscina. Então os amigos da cidade também iam para lá para cair na piscina, os que tocavam. E eu aqui, né, cara, já pedindo, como ensina esse acorde, o que você fez ontem? Aquele negócio que você fez, aquela jogada tal, 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 tal. E a minha mãe, naquela época, ela já fazia completamente diferente das outras mães, né? Porque as mães geralmente falam: sai, meu filho, da piscina. Sai e vai brincar, né? E minha mãe, ela falava assim: meu filho, larga o violão e vai para a piscina. Ao contrário. De tanto que eu gostava ali de ficar tocando violão, né? É um ambiente que eu gosto muito. A música é um ambiente que me faz muito bem, que eu gosto muito. E que eu costumo dizer que depois de um tempo eu fui entendendo que a música, eu estudo música não é para entender de música, eu estudo música porque através da música eu consigo entender a vida, sabe? Então eu utilizo a música para eu me entender dentro da vida. Fantástico. Legal essa sua definição. E você é um artista que toca assim, vários instrumentos, né? Enfim, toca excelentemente bem vários instrumentos, violão, guitarra, banjo, viola de 12 cordas, guitarra baiana, violão MIDI, bandolim, cavaquinho. É, Essa diversidade multi-instrumental, né? Já que você falou que a música te ajuda a ver, a entender um pouco a vida. Essa diversidade reflete o que, assim, da sua alma musical ou da sua persona? Pode ser isso, mas assim, eu acho que é na minha relação com a música, entendeu? Se aquela música pede uma sonoridade de 12 cordas, eu não consigo fazer ela com guitarra, sabe? Então eu gosto de utilizar aquilo que vem dentro de mim, e isso foi acontecendo na vida e eu tendo a necessidade de aprender novos instrumentos, entendeu? Então, se aquela música pede. Engraçado que tem coisas assim que a gente vai abrindo, né?
que, por exemplo, o cara fala, mas cavaquinho, tocou um samba, é cavaquinho. Não, por exemplo, quando a gente fez o Bob Marley com o Gilberto Gil, eu toquei o Waiting Van com cavaquinho, que eu achei legal fazer a jogada do cavaquinho. E no final misturar a levada de reggae com a levada de samba. Então ficou uma coisa interessante também, depois. No início eu faço só a facada do reggae, né? Mais pra frente, quando tá terminando a música, eu faço levada de samba junto com o reggae. Então fica um negócio interessante. Mas eu tenho esse lado aí que eu acho que é meu, de aquela música ali pede aquela sonoridade, é a sonoridade que eu sinto, então eu tenho que estar preparado para ver, para estar com aquela sonoridade, você entende? Uhum, É o meu jeito de lidar com a música em si. uhum. O pessoal mandando várias mensagens aí pro Sérgio, É, elogiando. Eleni e Regina falando, é. você é meu. Opa, essa turma aí, muito obrigado. Um beijinho para vocês. Vamos lá. A gente ia fazer É, esse papo aqui na terça-feira, mas terça-feira eu acabei me enrolando todo, porque eu tenho uma gravação grande para fazer essa semana. E acabou que a gente teve que modular para hoje rapidamente, né? Modular é ótimo. uhum. Mas que legal, o importante é que está acontecendo. Isso, isso. Sérgio, enfim, essa sua habilidade de tocar vários instrumentos, né? Dá-lhe Serginho, diz a Rafaela Costa. Valeu, Sérgio, Rafael. grande músico, diz a Luciene. Estou só passando algumas mensagens. Mas para Isso. te perguntar, essa sua habilidade, né, essa versatilidade de tocar vários instrumentos, como é que foi o aprendizado de tantos instrumentos? Eu queria que você falasse um pouco também sobre sobre a sua formação musical, né, os seus É, o, estudos, com quem você estudou, né, onde, como é que foi? Marcelo, não era fácil não, porque eu não tinha a menor condição, não tinha a menor condição, né? A gente tinha pouca condição, pouca grana, né? E eu pedia instrumento emprestado, violão emprestado para tocar, sabe? Até que uma vez o meu padrinho, ele achava que o afilhado dele era meu irmão. E aí ele descobriu que eu que era o afilhado dele. Aí quando ele descobriu, ele deu uma nota de 500 cruzeiros da época, era uma nota de 500. E eu peguei essa nota, dei para meu pai comprar um violão para mim. Bom, eu esperava um de Giorgio, né? Porque todo mundo tinha o de Giorgio, né? Naquela época. Mas a coisa era tão difícil para gente que meu pai comprou um violão Del Rey, sei lá, aquele preto com prata na frente e o restante ele comprou de comida, né? Então, enfim, foi o primeiro Uhum. violão que eu tive e comecei a brincar com isso. Depois de um tempo, eu consegui ganhar um cavaquinho, lá para os 10 anos, 12 anos já. E aí eu comecei a treinar também num cavaquinho muito, muito difícil. Comecei a mexer com acordes no cavaquinho, eu mesmo estudando. E aí eu bati de frente com o bandolim, porque quando eu saía de uma escola que eu fui estudar, né, os Salesianos aqui de Niterói, que também vale ressaltar que eu não tinha a menor condição de estudar lá, e eu falei para minha mãe, mãe, eu quero estudar nesse colégio. Aí ela falou assim, pô, Sérgio, não tem como. Eu falei, me leva lá no diretor para eu conversar com ele. Fala para ele que eu vou estudar na escola, que eu posso fazer qualquer coisa para eu estudar nos Salesianos. Aí chegamos lá, pedimos ao padre, na época era o padre Hamilton. Padre Hamilton, a gente não tem condição de pagar, mas eu topo fazer qualquer coisa. Eu ajudo a limpar a escola, eu toco na missa, eu faço qualquer coisa. Porque eu já tocava em missa com 7 anos de idade. E aí, Uhum. cara, ele falou assim: não, você vai trabalhar no SOI. Aí, pô, muito interessante. Aí eu trabalhei no SOI da escola, e isso fazia com que eu ganhasse a bolsa, né, e não paguei nada. E ali, quando eu saía dos Salesianos, em frente tem uma rua chamada Marise Barros, eu ia pegar o ônibus ali, para ir para casa, e tinha um senhor que ficava tocando um bandolim no estacionamento. Cara, eu fiquei encantado com aquilo, eu, mais ou menos ali 12, 14 anos. Aí eu falei, cara, eu quero aprender a tocar. Quero aprender a tocar esse troço de bandolim, mas não tinha. Aí fui ver o preço do bandolim, não tinha a menor condição de comprar. O que, que eu fiz? Comprei um jogo de corda de bandolim, peguei meu cavaquinho, tirei as cordas e botei corda de bandolim. E ali comecei a treinar a tocar o bandolim, só que com 4 cordas. E ali pratiquei bastante, porque veio a febre dos novos baianos pra gente, né? Com aquele negócio de usar o bandolim com o Armandinho, com o Pepeu, e ao mesmo tempo eles usavam a distorção no chorinho, aquilo me encantou. O que, que eu fiz? Comecei a tirar aqueles solos todos de Pepeu, de Armandinho, tudo no bandolim, né? E aí foi que começou essa relação
com o bandolim e o cavaquinho. Então eu já estava com violão, bandolim, cavaquinho. E a gente ouvia nos Novos Baianos a viola de 12. Aí eu pedi emprestado a um amigo que tinha uma craviola parada. Eu comecei a estudar na craviola. Depois de um tempo, aí eu falei, não, vou começar a dar aula para ganhar uma graninha. Aí comecei a dar aula para as pessoas de violão. Aí, a partir daí, eu comprei meu primeiro bandolim, lá para 16 anos de idade. Comprei meu bandolim. Mais ou menos com 16 anos também, eu fui estudar violão clássico com o Paulo Roberto Leitão. Violão clássico. E o violão clássico era o seguinte, a gente dividia com 3 pessoas, era eu e mais 2 amigos. Só que a coisa foi ficando difícil, eles 2 saíram, eu fiquei sozinho, né? Ficou só eu. Aí eu falei, professor, você tem que me ajudar, porque eu não tenho condição de pagar. Ele, não, vou deixar você com o mesmo preço que você estava pagando com um, quando você melhorar com seus alunos. Você... Aí eu tive aula de violão clássico com o Roberto Leitão, que me ajudou muito. Mais ou menos lá para os 18, 20 anos, por ali, eu fui estudar com o Sérgio Benevenuto. Né? E aí, porque na época tinham 2 professores de harmonia e improvisação, o Sérgio Benevenuto e o Ian Guest. Né? O pessoal daqui de Niterói, muita gente estudou com o Sérgio Benevenuto. E aí é o que eu sei de música pra caramba, com o Sérgio Benevenuto. Né? Agora, uns 10 anos atrás, eu fui estudar com o Vitor Santos, que é o aluno mais dedicado do Ian Guest, né? Para eu entender como é que era o mundo do Ian. E aí entendi também um pouquinho daquele mundo dele, fiz arranjo com ele, coisa e tal. Então, minha formação ficou nisso. Assim, foi muito também em cima do Sérgio Benevenuto, né? E aqui em Niterói as pessoas são muito generosas, Marcelo. Então, a gente tinha como amigo essa turma aqui, né? O Artuzinho, o Heitor, né? O Zé Canuto, o Marcelinho Martins, né? Essa turma que a gente juntava aqui, dava uma tocada junto, todo mundo foi desenvolvendo junto aqui em Niterói. Então, a ideia também era essa, né? Da gente fazer troca, fazer jam, e fomos aprendendo desse jeito. Assim foi o meu estudo, né? De música para tocar. Depois, eu vou adiantar um pouquinho, foi mais lá na frente, que quando o Gil entrou no Ministério, eu consegui um tempo, 2005, ele entrou em 2002, mas 2004, 2005 eu consegui entrar na faculdade de musicoterapia, que aí foi a minha formação acadêmica, minha primeira formação acadêmica. Agora, eu tô engraçado como é que retorna lá no SOI, né? Eu agora estou fazendo psicologia. Ou seja, eu também, para eu, como é que se diz? Para eu entender a vida, eu também entendo que a musicoterapia e a terapia, ou seja, a psicologia também me faz entender a vida, entendeu? Aí eu faço essa mistura de música com psicologia, é o que eu tenho mais estudado hoje em dia. Que bacana, sempre querendo aprender mais e se aprimorar. Legal demais, Sérgio. Isso. Serginho é top demais, diz o Daniel Cunha. Dani Bananinha. Obrigado, Dani. Sérgio, interessante você fazer a psicologia e você tá achando curso, você está estudando onde? Aí em Niterói mesmo? Eu estou estudando na FAMAT, na Faculdade Maria Tereza, porque lá tem assim, quem tem a primeira formação já entra também, né? Já entra com a bolsa. E aí, enfim, consegui minhas bolsas e coisa e tal, e estou cursando lá, fazendo de tudo, Fatinha também, minha que cuida do meu corpo, dos meus alongamentos. Obrigado, Fatinha. Fátima Busquet. Minha fisioterapeuta, que faz meu pilates e alongamento. Essa turminha aí é bacana demais. Catinha Guerra também, que está sempre com a gente. E a jogada é essa. O que acontece? Eu tenho um negócio que é muito interessante. Quando eu era novo, eu não tinha muita condição de estudar e também não tinha muita cabeça. Então, eu penso assim que a parte mais fácil para mim foi lidar com a música. Né? Era o que eu entendia também. Eu não ia conseguir passar. Eu tentei fazer prova para Celso Col da Fonseca, para coisa de mecânica e tudo, não passava. E quando eu fazia prova para música, passava. Mas, cara, eu sempre batia naquelas coisas que eu falava para os professores em sala, quando o cara começava assim, oração subordinada substantiva, eu levantava o dedo e falava, professor, o que é? Não é que eu não esteja entendendo. Professor, eu não sei do que o senhor está falando. Não tinha como eu entender aquilo, cara. Porra, que oração subordinada, porra, cara, eu não sabia, eu não sei do que o senhor está falando. E quando eu falava de música comigo, eu entendia que aquilo era uma maravilha, entendeu?
Então Aham, foi uma forma também de eu me achar ali, de eu melhorar minhas condições, né? aham. Dentro da música e trabalhar com essas coisas. Agora, Legal. eu tenho mais condição de estudar, né? Eu vim fazendo uma carreira bacana, uma carreira dentro da música bacana, né? E agora eu tenho mais condição de estudar, eu tenho condição de entrar numa faculdade, eu tenho mais condição de me concentrar no estudo, sabe? De me dedicar a esse estudo. Enfim, e eu falo assim, a vida ela vai dando oportunidade, a gente vai pegando o que é possível, né? E vai se organizando dentro dela, né? Eu tô aí, eu tô com 60 anos, quando tiver com 63, 64, eu saio formado, né? Para Uhum. atender, né? É, vamos indo. Parabéns. É isso Parabéns, aí. Sérgio. E é interessante você falar a questão da criatividade, né? Uma coisa muito do brasileiro, né? Você falou, quando você estava lá e viu aquele músico na rua Marise Barros ali tocando, né? E você quis comprar o bandolim, mas não tinha como. Aí você pegou, comprou as cordas e botou o cavaquinho. O próprio desenvolvimento musical de alguns instrumentos, como por exemplo o cavaquinho e o bandolim, que são instrumentos originalmente que eram. Você é um músico aqui, conhece muito de música. Me desculpe se eu estou falando uma bobagem, mas eu acho que originalmente esses instrumentos eram mais de acompanhamento. E o brasileiro deu você citou Armandinho, mas teve Jacó do Bandolim, Já Valdir botou. Azevedo, deu uma nova dimensão a esses instrumentos, né? Então isso é É, criatividade do brasileiro, né? bem legal, né? E assim, e eles vieram com uma coisa, né? Com uma virtuose paganínica, né? Assim que eu falo, né? Pô, passaram do violino para o bandolim, uma coisa assim sensacional. Eu achei aquele momento da música brasileira muito interessante, porque eles traziam o chorinho, traziam as músicas antigas, mas com sotaque de rock and roll, com distorção. Pô, aquilo ali para mim foi o máximo. Eu achei sensacional, sabe? Então, cara, me identifiquei muito com isso. Aí comecei a trabalhar em cima dessas coisas de timbre, entendeu? Coisas de timbre, de som, de guitarra. E guitarra, para mim, na verdade, é um instrumento que eu toco que é mais para mercado também, sabe? Porque as pessoas pedem para eu tocar guitarra, mas meu lance mesmo é instrumento acústico. É tocar violão de aço, bandolim, cavaquinho, mas toco guitarra também. O pessoal fala, tá falando besteira, toca guitarra bem pra caramba. Bem também, mas assim, eu gosto mesmo de instrumento acústico, sabe? Hum, uhum. Sérgio, uma pergunta para você, que é um músico com uma sólida formação musical, você acha, como que assim, você vê a importância do estudo realmente formal da música, né? E você acha que ainda é possível nos dias de hoje ter um músico que seja, como você falou, um virtuoso, intuitivo, ou você acha que realmente o caminho é o caminho do aprendizado, da partitura, de estudar mesmo a música? O que você acha? O que eu acho é que quanto mais instrumentalizado você tiver, né? Quanto mais você tiver à sua disposição aquilo ali, você, a Mônica mandando palminhas, obrigado, Mônica, minha Mônica, essa daí é minha Mônica, minha esposa. E aí o lance é o seguinte: é, o ruim é quando você não está preparado, te chamam para um trabalho legal, e aí você chega lá, o cara lê aí você não lê. Toca aí, tua mão não toca. Então, tem que ver suas pretensões. Se você quer fazer um show só para você, um show seu, aí você se prepara só para você. Agora, se você quer aumentar o seu custo de oportunidade, trabalhar com várias pessoas, fazer direção musical, escrever para orquestra, fazer arranjo, como é que se diz? Pegar uma responsabilidade para você, né? Entender dessas coisas, você tem que estudar. E hoje em dia não dá mais para o músico ficar assim, eu só toco. Não dá, porque o custo de oportunidade fica muito baixo. O que eu peguei agora, por exemplo, eu faço atendimento de coaching em música também, né? Quando as pessoas não sabem se organizar dentro da profissão e também quando elas não sabem se organizar financeiramente dentro da profissão, né? Então eu também faço um coach financeiro sobre saúde financeira do músico, para o músico se reorganizar, ter uma parte bacana para ele. Porque o cara estava com uma possibilidade, o cara fazia show com um artista. Chegou a pandemia, parou, o cara se estrambelhou.
ele já estava ruim aí, né? Depende com quem você pensa de tocar. Tá certo, João, também. Então, mas aí o que acontece? Aí você vai tocando com aquela pessoa. Aí aquela pessoa, acima de parar e entrar de férias, você ficou com o teu custo de oportunidade, que era 1, voltou para 0. Agora, se enquanto eu estou aqui, ó, eu tenho eu atendo o artista tal, eu faço a gravação em casa, eu gravo para os programas de reality que tem na televisão, eu vou lá gravar para eles, faço arranjo, sem fazer direção musical, então dou aula, atendo com musicoterapia, tenho meus pacientes, entendeu o que eu estou te falando? Então, mesmo que a coisa para de funcionar uma coisa, tem outra funcionando. Para uma, tem outra funcionando. Para uma, tem outra funcionando. E o que eu falo também é o seguinte: quando é que a gente consegue ter a saúde financeira bacana? É quando você tem o dinheiro trabalhando para você, você recebe sem estar trabalhando. Então, você tem que montar produtos que aquele fique entrando para você na sua conta, mesmo que você não faça nada. Mas músico é difícil pensar assim, porque músico ele só pensa assim, ó, eu tenho que estar lá tocando, eu tenho que estar lá fazendo isso, eu tenho que estar lá fazendo aquilo, entendeu? Eu quero mais trabalho. Não, é o contrário, a gente tem que ter menos trabalho, mais organização para trabalhar menos e o dinheiro trabalhar mais para você. Entendeu? Então, eu vou fazendo para a pessoa esse tipo de organização, e que eu fiz comigo também. Esse abrir o leque, Danilo, é isso, é você aumentar o seu custo de oportunidade, que é um termo criado do mercado financeiro, né? Quanto mais você tiver custo de oportunidade, melhor você pode aplicar seu dinheiro, né? Em diferentes lugares. Então, é isso que eu falo. Tem o Sérgio músico, que toca vários instrumentos ali dentro, tem o Sérgio professor, tem o Sérgio produtor, tem o Sérgio diretor, tem o Sérgio musicoterapeuta, entendeu? Tem várias coisas, palestrante, workshop. Então, e eu dou uma palestra sobre isso também. Né? É isso, João. E quando você começa a ter, é o que o João falou, quando você começa a ter esse dinheiro trabalhando para você, tocar passa a virar um prazer. E aí entra também numa outra palestra que eu faço, que é o que a gente tem que fazer? Você fez a pergunta para a pessoa estudar, né? Quando a gente estuda, a gente não estuda só a música em si. A gente estuda também porque a nossa performance, o Barry Green, um contrabaixista, ele falou o seguinte, que a nossa performance é o que a gente sabe, o que a gente estuda, menos a interferência. Então, você também tem que saber lidar com as interferências. Você está tocando aqui e aí acontece assim, pô, aquela pessoa ali está dormindo no meu show, pô, aquela ali está me mandando beijo, aquele lá é efusivo, aquele ali não está gostando, está com cara de que não está gostando, pô, lá em casa não está legal, acho que hoje pô, o pessoal está doente, pô, tô triste que alguém está... Então, você tem que saber lidar com as interferências. Por que a gente estuda? A gente estuda para poder ter uma boa performance. Você vai ter uma boa performance se você só, além de trabalhar a técnica, você ao mesmo tempo trabalha as interferências. Entendeu o que eu estou te falando? E quando você também não está financeiramente equilibrado, é uma baita de uma interferência. Né? Aí você é obrigado a aceitar cachê que você não gosta, né? Você é obrigado a tocar com quem você não quer, porque você precisa, e você acaba ficando sem o domínio. Você acaba não gerenciando a sua carreira, né? Que é uma coisa que tem que ser gerenciada, porque você fica dependente dela. Né? Eu tenho que trabalhar de qualquer forma. Não, cara. Hoje em dia, às vezes, tem trabalhos que a pessoa me chama para fazer, que se tiver churrasco de amigo, eu falo assim, pô, tô mais afim de ir no churrasco de amigo. Entendeu? Por causa do cachê, por causa da situação, ou das pessoas, entendeu? Então, você tem que começar a se organizar sobre isso. Isso é lento. Você tem que ir fazendo isso lentamente, né? Mas é uma forma também que eu também arrumei mais um curso de oportunidade, que é o atendimento de coach para isso, que eu faço um coach musical para a pessoa. Entendeu? Então vai assim, Marcelo, assim que vai funcionando, sabe? Isso aí, João, já estamos conversando. Daqui a pouco já estamos, João. Muitos deles já, pessoas assim que estavam devendo pra caramba, não conseguia ter dinheiro guardado, né? Hoje tem uma frente aí de 1 ano, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem nem um mês de frente,
Né? Então tem que tomar. E eu sei o que é isso, porque quando era novo não era fácil, não. Bicho. Quando era novo era difícil o negócio. Né? E a gente não adianta. Né? Eu me lembro que no início também, no início, eu entrava em falência 5 vezes no ano como músico. Né? Hoje eu já vou tentando me organizar para isso não acontecer. Né? Aprender a cortar gasto, cortar custo, né? Ver como você vai gastar. Né? Você sabe, porque a vida a gente tem que entender isso. A gente conquistar uma coisa é fácil, a manutenção é muito mais cara do que a conquista. Né? O cara fala assim, vou comprar um carro. Olha, presta atenção, porque um carro ele dá gasto e ainda desvaloriza. Então, para você comprar um carro, você tem que estar pelo menos com... Né? Agora eu vou falar, depois de um tempo eu vou falando com as pessoas. Se você quer comprar uma coisa, é isso, João. Aprendendo a escutar é ótimo. Eu posso falar sobre isso também, que é muito interessante. Porque nós temos a nossa escuta, de acordo com nossos juízos e valores. Então, se a gente quer ouvir o outro, a gente tem que botar de lado os nossos juízos e valores, senão você não escuta o outro. A frase que ele fala, você só aproveita o que você quer ouvir. Então, quando você ouve, você tem que tirar tudo que você já tem na sua cabeça para poder realmente ouvir o que a pessoa está falando. Né? Então, a gente vai organizando. A Mônica está aí, ó, a Mônica falando. Pois é, mudou. A Mônica também me ajuda muito nisso. Então, é muito importante você pensar nisso, porque a pessoa tem que começar a pensar assim, olha, vou fazer uma prestação aqui, eu vou assinar uma televisão aqui, R$ 100 por mês. R$ 100 por mês são R$ 1.200 por ano. Você pode gastar isso? Vê quanto você ganha por ano para poder pagar, porque a gente que é autônomo, não adianta fazer prestação pensando em mês, a gente tem que pensar em ano. Né? Como é meu ano, né? Então, é isso. O cara, vou arrumar uma prestaçãozinha de R$ 300. R$ 300 é pouco, né? São 3.600 por ano. Você, com esses 3.600 por ano, se tiver numa besteira, você já deixa de viajar com a sua esposa numas férias, com a sua família. Bota gasolina no carro, vai viajar, entendeu? Então, isso é uma forma que eu vou atendendo as pessoas com isso também. Então, tem a parte que eu fui aprendendo, que está no livro do Gene Simmons, que eu acho interessante falar. Gene Simmons, baixista do Kiss, que ele, no livro dele, Eu S.A., nas primeiras páginas ele fala assim, desde o início, eu sabia que eu não estava lidando com a música, eu estava lidando com o negócio da música. Aí eu, fechei o livro uma semana. Peraí, o que é isso, bicho? O que é lidar com o negócio da música, né? Porque eu só estava usando a minha vocação o tempo todo. Vocação que nem padre mesmo. Se o pessoal falasse, vem de graça, eu vou. Agora não, agora meio a meio. Para eu poder fazer de graça, eu tenho que ter também o outro lado do negócio da música. Então, quando eu estou conversando contigo aqui, o Marcelo me fez o convite para vir aqui. Eu vim aqui para conversar com o Marcelo pela minha vocação. E porque pode ser um bom negócio, porque a gente pode falar sobre coisa bacana, pessoas bacanas ouvindo, é meu lado de palestrante, de professor que eu gosto, entendeu? Mas isso tudo tá do lado da minha vocação. Se não, eu viraria para o Marcelo, Marcelo, eu topo, você me dá tanto, você me paga tanto, que aí eu faço, sabe? Aí eu não sou... Agora, se eu sei que o seu canal tem um patrocínio e coisa e tal, esse negócio também tem que vir para mim. Entendeu o que eu estou te falando? Então, isso tudo aí. Então, nesse momento que esse cara está falando, ele está falando com vocação, para eu usar minha vocação ou para eu usar o meu negócio? Essa frase, estamos falando de negócio. Depois que fechamos o negócio, aí o cara fala assim, poxa, Sérgio, mas eu queria que você fizesse assim, desse jeito, com todo carinho. Aí é minha vocação, vou fazer com todo o meu amor e todo o meu carinho. Mas aí já fechamos o nosso negócio, entendeu, Marcelo? Então é mais ou menos nessa linha aí que eu vou trabalhando com os artistas e tudo, né? E vamos deixar você falar um pouquinho também, porque eu falo pra caramba. Não, mas a gente está aqui para Mônica, ouvir já que você está você. ouvindo aí, se der, você traz um copo d'água para mim, por favor? Sérgio, é muito interessante isso que você fala, porque você fala da perspectiva de gerenciamento da carreira, não só de aprender, mas também até da questão da sobrevivência, né? Isso é essencial, porque o músico é uma pessoa como outra qualquer, né? Ele tem que pagar contas, né? Tem que viver. Gostei da palavra que você usou, e é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que é gerenciar, né? Então, na vida, você tem que gerenciar o que é gerenciável. O que não é gerenciável, aí a gente,
né? Que são as fatalidades. As fatalidades, não são gerenciáveis, né? Elas acontecem. Mas o que é gerenciável na sua vida, você tem que gerenciar. Você tem que falar, eu vou tomar conta disso. Eu tomo conta disso. Sabe? Eu, por exemplo, dentro dos custos de oportunidade, tem uma coisa muito interessante. As pessoas hoje em dia fazem muitos trabalhos digitais, né? Aí eu me preocupei com isso, Marcelo. Eu fiz uma pesquisa, bolei uma pesquisa e a maioria não está ganhando dinheiro com as mídias digitais. Não tem retorno. Entendeu? Obrigado, Mônica, obrigado. A maioria não tem retorno financeiro que eu estou falando. Ele pode ter. Aí eu botei lá, você tem qual o tipo de retorno que você espera, né? Aumentar seguidores, monetário, não estou preocupado com isso. Botei várias opções. A maioria que eu conheço e tenho perguntado para todo mundo, pô, você fez seu curso aí com o seu instrumento, como é que você estava? Quanto você gastou? Gastei X, Serginho. E quanto você recuperou? Não recuperei nem 10% do que eu gastei. Então é um negócio muito interessante isso, sabe? Porque é um projeto que seria bacana, é um projeto de entrar dinheiro enquanto a pessoa está parada, né? Ela faz ali o coisa dela e fica vendendo o curso. Mas, engraçado, não tem dado. Não tem dado. O cara, para conseguir isso, hoje em dia está muito difícil, sabe? Então, aí eu fico. Você vê, eu, por exemplo, tenho poucos seguidores. Eu considero, 5 mil e poucos seguidores, eu considero pouco, sabe? Mas eu também não faço trabalho nenhum de mídia para mídia digital para ter seguidor, entendeu? Porque justamente por causa disso, que eu acho que eu vou gastar um dinheiro, posso até gastar o dinheiro fazendo isso, mas, cara, é um trabalho cansativo, cara. O cara todo dia tem que fazer um vídeo, tem que filmar, tem que. E aí o resultado é muito pequeno. Você entende, Marcelo? Nas mídias digitais. Então, eu falo isso lá na saúde financeira. Você pode fazer, mas você tem que ver quanto tempo você perde com isso, quanto você está recebendo, né? Porque se isso não rolar, né? Tá fazendo o quê? Tá fazendo a mídia digital para ser amado? Não adianta. Para ser amado, nós estamos no. Você está fazendo. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas. A gente não pode fazer a profissão da gente para ser amado. A gente faz a profissão da gente porque a gente oferece ela para o universo. Eu faço música porque eu ofereço ela para o universo, porque eu quero entender a vida, não porque eu quero ser amado, sabe? Não porque eu quero tocar e no final da música eu quero ouvir aplausos. Não é isso, não. Entrega para o mundo. Né, João? Tô legal de amor, né, João? Amor a gente resolve com outras coisas. Porque se você vai esperar se você vai esperar do público ser amado, se terminar uma música que veio uma expectativa de aplauso que não foi a que você esperava, você já começa a ficar triste ali, já começa a atrapalhar a sua performance, já vai tudo embora. Né? Então, esses pensamentos são muito interessantes, cara. Vamos lá, Marcelão. Sérgio, eu queria. Você citou há pouco, né, no começo da conversa, as suas influências, né? Um pouquinho delas, né? Você falou do impacto que teve, que os Novos Baianos tiveram para você, né? Armandinho, Pepeu Gomes. Queria saber um pouco sobre suas influências musicais. Eu era novo, é muito interessante isso, né? Na nossa época, tinha Deep Purple, tinha Led Zeppelin, né? Tinha Slade, King Crimson, Triunvirat, Emerson, Lake and Palmer, né? Aquela turma toda que eu gostava muito da música que eles faziam, como é que era o nome que chamava, aquela mistura do clássico com o rock. Rock progressivo. Progressivo, né? O progressivo que eu adorava, aquilo maravilhoso. Mas isso já é ali com 14 anos, 15, 16, né? Porque eu ouvia Elisete Cardoso e Ciro Monteiro com Caçulinha e sua banda. Eu ouvia aquele tipo de música. Eu já ouvia
a música brasileira mesmo, os choros, aquela varanda, sabe? As pessoas brasileiras. Então, minha influência vai muito disso. No tocar, eu comecei a prestar atenção na interpretação de algumas pessoas. Por exemplo, o Roberto Carlos, eu não entendia por que o Roberto Carlos era o rei. É muito interessante isso. Por que o Roberto Carlos era rei, cara? Se ele... Cara, eu achava assim, a voz do Roberto Carlos não era muito bonita. Mas o Roberto Carlos, ele sabe entrar na frase de um jeito, sabe desenvolver a frase sair. Então, eu comecei a prestar muita atenção na forma das pessoas lidarem com aquela coisa. E eu comecei a imitar eles cantando mesmo. Do jeito que eles faziam, eu já tocava, né? Se o cara fosse fazer assim, né? Se eu fosse solar, né? Sabe? Eu ia na voz do Keanu. Como se estivesse cantando mesmo, realmente, entendeu? Depois de um tempo, eu fui aprendendo a fazer. Eu vi um cara lá na rua, quando eu era novo, que ele fazia o máximo. Ele tocava e acompanhava, então ele fazia... E aí eu comecei a gostar disso. Tudo quanto é música, eu ia lá e tentava. E aí comecei a brincar com isso. E eu pegava essas músicas e ficava assim, né? É o que eu gostava de fazer. E até hoje eu gosto de fazer essa brincadeira. Pegar uma música que eu gosto. Então tá, eu gosto dessa. Ó. Tocar as músicas assim. Engraçado que a minha é legal, né? E a minha que som, bravo. As músicas instrumentais acabam ficando assim, essas mais conhecidas, né? De fazer, que fazem parte da minha identidade sonora, né? São as músicas que eu gostava. E aí, encontrei assim o Flavinho Santos, baterista, e Fábio Lessa, que eles também adoravam isso. Então, nosso power trio instrumental, que a gente chama de mafuá instrumental, a gente acabava tocando, assim, não tinha muito ensaio, não. A música é essa, a gente já saía tocando. E aí, vamos fazer essa música, é bonita, porque ela é assim, né? Era uma balada, né? Não, vamos fazer em reggae. Então... Em reggae. Então eu comecei a fazer essas brincadeiras. Por exemplo, eu gostava muito do Gênesis. Lembra? Aí.
follow you, follow me. Então eu vou fazendo essas brincadeiras com delay na hora, sabe? Vou tocando assim. Bravo. Mesma coisa com o bandolim, aí pego o bandolim, a gente faz power trio só com bandolim, baixo e bateria, a gente toca as coisas bacanas, assim. Então, ficou sendo, acabou que eu comecei a ir para frente também, fazer meu show, né? Arriscar mais um pouco. Então, foi assim que foi fazendo minha formação. Eu vi o cara fazendo, pô, me ensina esse negócio aí de solar e tocar ao mesmo tempo, né? E aí você vai trabalhando short melodies, né? Vai brincando com as coisas. E aí a ideia é essa. Esse aqui era o jeito de lidar com a música. E você foi o criador do primeiro trio elétrico de Niterói, né? Como é que foi essa experiência? Você tinha 19 anos, né? 18 A anos, gente né? tinha 20 por anos, aí, a alguma gente coisa assim. tinha 18, 19 anos, e eu tinha uma banda que eu já tocava. A gente já tocava frevo nos lugares. Né? A gente, quando tocava na noite, tinha um momento de frevo e, né, carnaval, que a gente fazia sempre. Naquela época a gente tocava 4 sets, então começava com calma, ia acelerando no final, terminava com frevo e tudo, né? Com o pessoal curtia. E aí eu descobri que tinha um caminhão em Niterói. Tinha um caminhão em Niterói e que eles iam sair, coisa e tal, sair aqui por Niterói. Aí já viramos para eles e falaram assim: não, bicho, olha só, vocês não vão sair de esquinho, não, vai sair com a gente tocando. Aí fomos para lá. Bicho. Chegamos lá, ele ligou todo o som, a guitarra baiana eu já tinha, que eu tinha ganho do meu pai, a guitarra baiana, que é a mesma que eu tenho até hoje, que o pessoal lá na Bahia ficou doido quando eu falei, porra, todo mundo fazendo guitarra baiana, o Serginho veio com a guitarra baiana Del Vecchio, aquela primeira guitarra baiana que veio para o Brasil, toda incrementada, mas, né? E aí eu fiz uma proposta para eles, conseguimos um patrocínio aqui em Niterói, eu não sei se você conhece. Aliás, Marcelo, você mora onde, Marcelo? Eu moro em Brasília, mas nasci no Rio. Nasceu no Rio, Brasília, é isso mesmo que você falou. E aí, cara, aqui tem o Alto da Boa Viagem, onde é o MAC, agora em Niterói, aquele, né? E aí lá em cima tinham vários trailers de comida que quando as pessoas, final de noite, iam para lá comer. Aí o que a gente fazia, cara? A gente via pela praia de Caraí, ia para um lado tocando, voltava, subia e parava lá em cima e ficava tocando lá, no Alto da Boa Viagem. E couro comendo, de solo pra caramba. E aí o pessoal gostou. Aí veio a Copa do Mundo, o pessoal falou, vamos botar o trio elétrico na Copa. Quando o Brasil ganhava, a gente entrava pela praia de Caraí, que já estava fechada, a gente entrava tocando frevo pra cacete, o pessoal dançando, música de carnaval. E aí que acabou a gente fazendo o primeiro trio elétrico tocado em Niterói, né? Que a gente saiu tocando, porque, cara, eu era maluco por aquilo. Até que um dia, de tanto eu toquei muito em trio elétrico, né? Eu fui convidado para tocar lá no Gil, depois eu posso contar a história, como é que foi. Uhum. Que aí eu virei pro Gil e falei, pô, Gil, você tinha que fazer um trio elétrico, pô. Né? Tinha que fazer um trio elétrico pra gente tocar, pô. E aí ele falou assim, não, eu só faço trio elétrico quando puder ter a Armandinho na guitarra baiana, Pepeu na guitarra, fulano de tal. Aí eu falei, ô Gil, você já me viu tocando guitarra baiana? Aí o Arthurzinho falou assim, porra, ele toca guitarra baiana pra cacete, bota ele, vamos. Aí, Gil, então vamos fazer o seguinte, quando a gente voltar da turnê da Europa, isso em 97, a primeira turnê que eu fui fazer com o Gil, quando a gente voltar da turnê da Europa, a gente faz um ensaio. Aí eu falei, deixa comigo, eu preparo. Foi 97, João, final de 97, porque a gente saiu com o primeiro tri, foi em 98, não foi isso? A gente saiu com o tri em janeiro de 98. E aí nós fizemos esse ensaio no 1997. Aí o Gil falou, porra, dá pra fazer e coisa e tal. E ele criou o Expresso 2222, que saiu pela primeira vez em 98. Sabe? E aí, cara, foi sensacional. Assim, tocamos na Bahia mesmo ali, sabe? Foi bem bacana. Deve ter sido uma energia fantástica, né? No meio daquela multidão, né? E muita gente tocou com vocês, né? Carlinhos Brown, Lulu Muita, Santos, cara. né? E aí a gente recebia muitos convidados, né? Tinha muitos convidados. Cada noite acho que tinha de 2 a 4 convidados, né? E aí também tem várias histórias para contar aí, porque quando a gente começou a fazer o ensaio, a gente tinha que tocar tudo de cabeça. Aí eu falei, não tá legal isso não. Aí eu comecei a escrever e dar para a banda. Aí, pô, aí o Arthur, Serginho podia organizar isso. Aí eu fui começando a fazer uma pequena direção já, assim, né? Escrevendo e coisa e tal.
Até que depois de um tempo, é, eu acabei virando diretor musical de Gilberto Gil, né? Que eu comecei a Uhum. escrever as coisas mesmo, ele pedia para eu fazer as coisas e a gente ficou durante um bom tempo, eu fiquei durante um bom tempo como diretor musical dele. Uhum. Que bacana. E como é que você vê a importância, né, dessa manifestação? Você que é apaixonado aí pelo som da guitarra baiana, dos trios elétricos, como é que você vê a importância dessa manifestação cultural para as tradições brasileiras, dentro da cultura brasileira, né? Uma tradição que já Eu chega acho aí a muito, 70 é, anos, né? eu acho muito legal pelo seguinte, porque agora também tem umas propostas interessantes, porque a guitarra baiana ela foi muito ligada ao frevo durante muito tempo. E agora não, ela já está abrindo para outras coisas. Já tem gente tocando jazz com a guitarra baiana, rock and roll, tocando outro tipo de ritmo que não só o frevo e carnaval, entendeu? Então a guitarra baiana, que era antes, ela fazia parte de uma época do ano no carnaval. é, o João tá lembrando, vários convidados, Ney, Gal, Baby, Caetano, Tony, etc. Muita gente passou lá na nossa direção musical, né? E aí, a guitarra baiana passou a ser usada 12 meses, né? Chegou até um tempo que o Armandinho largou a guitarra também, porque a guitarra baiana estava indo tão bem que ele parou de usar a guitarra. Ele usou só guitarra, ele só usa guitarra baiana hoje em dia, né? Então é muito interessante esse momento, esse momento da guitarra baiana, você entende? Ele é muito bacana. É, virou um instrumento que trabalha. O que é? O Sérgio comenta a sua relação com o Arthur Maia. Olha só, tem várias perguntas boas aqui. Na minha Uhum. relação com o Arthur, a gente fez pré-vestibular junto. E o Arthur ali ele já trabalhava com. Depois tem que lembrar dessa aí, você toca muito bandolim com o Oswaldo. É o pedido dele, eu escolho, tá? E depois de um tempo, a gente se encontrou muito pouco, né? Mas o Arthur, sempre foi um cara muito agregador, né? Então, eu fui assistir uma vez o show do Gil, ele, Serginho, a gente tem que se encontrar para tocar. Ele adorava esses negócios. A gente trabalhava algumas vezes, trabalhava não, fazia algumas jams de vez em quando, mas a gente não se encontrava muito, né? E assim, a nossa relação depois passou a ser de dois niteroenses que se amavam, amigos pra caramba, que os filhos se encontravam, né? Eram muitos amigos, muito amigos, e que a gente virou uma família, né? Então, quando a gente tinha que ir para o Rio trabalhar, a gente ia junto, voltava junto, fomos avós juntos, né? As netas vieram ao mesmo tempo, os filhos vieram ao mesmo tempo. Então, foi uma relação muito intensa, muito amorosa, né? Que a gente, enfim, sente muito, mas a vida é isso aí. A gente não tem muito que falar dessa vida, né? Porque ela é. A gente não sabe explicar o que acontece aqui, né? Então, é um Uhum. cara que sempre que eu falo, eu me emociono muito, porque Uhum. é um cara muito generoso, né? Que ensinava muito a gente Uhum. a agregar na vida, a ensinar o outro, a se dar bem com o outro, sabe? Ele era um cara muito Uhum. legal. E ele era um cara que defendia muito as pessoas quando ele via que a situação não estava boa, que o cara tinha razão, ele entrava, sabe? Ele entrava dividindo mesmo aquilo. E muita cumplicidade também e muita generosidade, né? Arthur era muito generoso, né? Uhum. Quanto ao Oswaldo, nós montamos um show com o Zé Alexandre aqui em Niterói, e no meio dessa montagem do show, o Zé virou e falou assim: Sérgio, eu quero fazer um show contigo, sozinho, cara. Eu e você. O Zé Alexandre, que ganhou o The Voice agora, né? Ele ganhou o The Voice e ele também ele me chamou para fazer esse show. Aí nós fomos fazer o blues e outras estradas, né? E ele falou: pô, cara, olha só, a gente montou um show e o Oswaldo quer produzir, quer ser diretor do show. Legal, mas eu vou te falar uma coisa, Sérgio. Quando o Oswaldo te ouvir tocando, ele vai enlouquecer. Ele vai te chamar para tocar contigo. E aí não deu outro, foi em 1990, nós fomos fazer esse show Blues e Outras Estradas. Quando o Oswaldo ouviu o show todo, lá no teatro, ele ia dirigir o show. Quando ele ouviu o show todo, do início ao fim, quando acabou, ele veio e deu uns toques na gente, depois ele falou: Sérgio, vem cá, quero falar contigo.
Aí, o que é, João? Não, fala aí. Olha só, você quer entrar em turnê comigo? O Oswaldo tinha acabado de explodir Louis Flor. Ele tinha acabado de explodir Louis Flor. Então tinha show que não acabava mais. 140 shows por ano. Então E aí eu já trouxe para ali, tinha um bandolinista tocando com ele, que era o Pedro Amorim, mas quando eu cheguei tocando bandolim, guitarra, violão, né, tudo isso, ele ficou encantado. A gente começou a fazer uns duos com o Pedro. Depois de um tempo, o Pedro saiu e coisa e tal, e eu fiquei, até hoje a gente trabalha junto. Então, com o Oswaldão, parceiraço, amigo pra caramba, um cara sensacional, assim, amigo, irmão, e a gente se dá muito bem, né? E também a gente vai ficando mais velho, a gente se emociona com tudo, né? Mas o Oswaldo é um cara muito querido do meu coração, assim, é um músico muito bacana, que é um cara que ouve também tudo que a gente fala, sabe? É um cara muito participativo no que diz respeito às pessoas que trabalham com ele, sabe? Então, e a gente se deu muito bem tocando, muito bem tocando. A gente toca muito assim. Então, por exemplo, nós tivemos um show agora sexta-feira que a Madalena não pôde ir porque estava gripada. E ele falou: não, não tem problema, o Serginho vai tirar todos os solos dela. Aí eu falei: calma aí, Bia. Aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar só os solos importantes. Eu falei: eu tirei os importantes. Ele: mas os outros tocam que nem o Serginho, que é melhor, vai ficar melhor do que se tentar imitar a Madalena. Ele falou: e o show ficou lindíssimo, ele e o Alexandre Reis. Foi um show bem bacana, mas a Madalena sempre faz falta. É claro que a Madalena faz falta pra gente, né? Então, assim... Obrigado, Kátia. E a gente conseguiu fazer um show muito bonito também. Madalena faz falta sempre. É uma graciosidade no palco, é uma sumidade no palco, né? Uma pessoa muito... assim, muito... Às vezes até o Oswaldo fala, né? Vem cá, você às vezes atrapalha o show da flautista, né? Aí o cara fala: eu gosto do show da flautista, você só faz parte do show da flautista, né? Então, eu sou um cara assim, Marcelo, também, que tem relacionamentos muito longos, sabe? Eu toco com o Oswaldo desde 90, toco com o Gil desde 97, sabe? Eu gosto de usar o mesmo perfume, sabe? Eu tenho os perfumes que eu uso, tem o desodorante que eu gosto de usar, o talco de pé que eu gosto de usar. Sou casado com Mônica há 37 anos, sabe? Então eu tenho esse joia. E graças a Deus, são profissionais que me ensinaram muito, porque o Oswaldo é um mestre no palco, né? Ele dava aqueles toques, abre o olho para tocar, olha para o público, fica em contato com ele, e olha a posição, né? E se der vontade de bocejar no show, bota a língua aqui em cima do céu da boca, que você não pode... E preste atenção, fica sempre de frente para o público, olha de frente para mim, não vira para colocar o instrumento, sempre coloca o instrumento na estante. Então, esses toques todos. Depois de um tempo, fui trabalhar com o Gil, e é um mestre no palco também, que sabe fazer tudo, nem entende tudo do palco. E ele ainda virava assim, o Gil falava assim: porra, eu aprendi tudo com o Betânia que me ensinou o palco. Eu falei: pô, e eu tô aprendendo tudo contigo, cara. Então, aí eu tive esses caras maravilhosos, né? Cantores maravilhosos. Eu faço um show com a Verônica Sabino também, que é um show no palco. Ela arrasa, fala muito bem, sabe? São pessoas assim. Então eu faço show com a Verônica Sabino também. Ela foi, que eu não me lembro direito, João, foi um show que a gente fez no Japão, que a Verônica fez uma participação. Não me lembro se foi na turnê de 97, 99, ou 2000, não lembro. Aí eu conheci a Verônica Sabino ali, e dali a gente fez uma parceria que até hoje a gente é apaixonado um pelo outro, a música flui fácil. Para você ter ideia, a gente já estava um tempo sem se encontrar. Ela ligou: Sérgio, tem um show para a gente fazer, uma live para a gente fazer, que ela faz parte de um centro, né, de espiritual, que ela... Aí, vamos lá fazer, Sérgio, quanto você cobra? Eu falei: não, para essas coisas eu não cobro nada, fica tudo na minha vocação, vamos lá. Nem ensaiamos, chegamos lá, tocamos, foi linda a gravação, foi um negócio bem bacana, ficou um negócio sensacional. Enfim, essas pessoas estão comigo há muitos anos e são pessoas que são, assim, fora de série no palco, e que eu aprendi com elas como me posicionar e como me entender no palco. A gente passa, o Marcelo, passa rápido, né? Já são 8h20.
Falamos para cá. 98, né, João? Foi a turnê do Japão que eu conheci a Verônica. Então, a Verônica também já desde 98 até hoje. Então, né? E pessoas assim como a Adriana Maciel, que foi muito importante para mim, né? Que a gente lançou, que era a esposa do Milton Guedes. O Milton Guedes que me indicou também para o Gilberto Gil, ele que falou para o Celcinho Fonseca, quando o Celcinho falou assim, quem que eu boto no lugar? Aí ele bota o Serginho, que Gil vai adorar o Serginho. O Celso Fonseca confiou em mim e eu consegui chegar lá, tocar tudo bacana para Gil curtir. Então, pessoas muito bacanas, mano. Tem algumas que eu posso esquecer agora no momento do papo aqui, mas são pessoas muito bacanas que passaram na minha vida, sabe? Pessoas muito interessantes, assim, que eu acabei dando sorte. Mas também, digamos que é uma sorte, mas também me falam, perto de bacana ficam os bacanas, né? A gente atrai os Legal. bacanas. E o Oswaldo, Oswaldo Montenegro passa essa impressão de ser uma pessoa que incentiva muito os músicos, né? Então, inclusive nessa época que você entrou, acho que foi mais ou menos na mesma época que o Dunga, que inclusive já esteve aqui nessa live também, tocou também. Isso. Você, Dunga, Dentinho, que estava lembrando de você hoje aí numa postagem. Isso, Leitinho. Essa turma maravilhosa, bacana. Dunga, a gente acabou de almoçar hoje, que a gente vai trabalhar junto agora no projeto, agora nessa semana. Então, enfim, a gente é muito amigo, tudo, né? Graças a Deus, eu sou um cara assim que às vezes eu brigo, sabe? Às vezes eu brigo, mas eu não consigo brigar e ficar sem se falar, né? Então eu discuto, mas não fico sem falar, sabe? Então as pessoas gostam muito disso. Então, e sempre com a gente foi muito leve, as coisas foram muito bacanas, muito leves, assim. E teve sempre pessoas muito bacanas perto de mim. Fantástico. E, enfim, nessa trajetória, assim, tanto com o Oswaldo como com o Gil, né, você participou de trabalhos aí, podem ser considerados memoráveis, né? Eu, Tu, Eles, né, que é um dos grandes sucessos comerciais do Gil, né? Foi, inclusive, trilha sonora do filme, você coproduziu, né? Em Foi muito 2000, legal. né? 2000, teve um show fantástico também. Isso. O que aconteceu? O Gil gravou a primeira parte lá, né? Na Bahia, e quando ele veio para o Rio para a gente fazer o acabamento, para fechar o disco mesmo, ele falou: Serginho, vem coproduzir comigo, vem produzir comigo. Aí eu fui produzir com ele, foi assim uma coisa maravilhosa. Ali começamos a trabalhar com Malta também, né? E, enfim, foi um disco sensacional. Né? Você joga beach tênis tão bem quanto toca instrumento? Olha, estou indo bem, estou jogando todo dia, mas instrumento realmente já tem mais tempo do que beach tênis, né? Mas tenho jogado beach tênis todo dia de manhã eu vou lá, jogo 1, 2 horinhas por dia para manter a saúde, né? Essas coisas assim. Mas é isso, assim, eu acabei tendo essas coisas das pessoas confiarem e eu consegui também suprir a necessidade, né? Resolver o problema, sabe? E assim, de uma maneira muito tranquila. Então as pessoas gostam quando eu faço produção por causa disso, porque fica uma coisa muito relax, muito tranquila, né? Uhum. Bacana. Sérgio, e teve um outro momento memorável. Bom, imagino que com o Gil, ao longo de tantos anos, deve ter havido muitos momentos marcantes, né? Mas teve aquela apresentação na ONU, não é isso? Que você tocou com ele. Como é que foi? É. Foi engraçado porque ali foi para a gente fazer um show, que era assim, era um show pocket, né? E o Gil falou: não, vamos eu, Sérgio, Gustavo. Nós três só. Aí fomos para lá. Aí a gente tocou, deu tão certo, ficou tão bacana, né? Eu usando violão MIDI, o Gustavo na percussão, ficou tão bacana que ali surgiu o eletroacústico. Foi ali que aconteceu, né? O eletroacústico. Começou o eletroacústico com esse show da ONU. E aí foi bem legal, foi um momento bacana que a gente descobriu. Quando a gente fez esse trio, aí convidou o Suzano, né, para fazer percussão, e o Cicinho para fazer sanfona. E acabou ficando o eletroacústico. Foi a formação de eletroacústico que nós viajamos. Ele está lembrando aí também da gravação linda que nós fizemos, eu e a Laura fizemos, lindíssima mesmo. É lindo. Nós gravamos estrelas com bandolim e voz, que ficou lindíssimo. Né? E fizemos uma outra também. Sabe, gente, é tanta coisa que eu vi, né? Também fizemos essa, lindíssima. A Laura canta muito bem, conheci ela novinha cantando, muito legal. Mas é Sérgio, isso. e sua carreira solo, né? Você gravou também o Armando Todas, né? Que foi um disco Isso.
premiado, né, naqueles prêmios do Itaú Cultural, né? Isso, Enfim, foi. falando um pouco da sua carreira É, solo, porque é a assim, você é carreira um cara solo. requisitatíssimo com tantas atividades. É. Deve ser difícil. É fácil conciliar a carreira solo com tanto trabalho que te aparece aí? É verdade. Ainda tem a carreira solo, quando sobe espaço, eu vou colocando ali, né? Não só o show, como também os workshops, né? Os workshops, enfim, as palestras eu vou tocando também isso. E é muito importante, porque quando você vai ali para frente para fazer o domínio, você se transforma em outra pessoa, sabe? Você tem que ter mais responsabilidade, né? Você pega a responsabilidade para você, né? É muito interessante. Então ainda tem também essa parte e tem também o Natal de Cavaquinho, né? E o São João de Cavaquinho, que o Natal de Cavaquinho foi um disco que vendeu milhões de cópias, né? Foi um disco que vendeu muito no Brasil. Esse ano nós fizemos o Natal de Cavaquinho com orquestra aqui em Niterói, muito bacana, enfim. É um disco que até hoje rende muita coisa. Rende bastante coisa para mim também. Então tem o Armando todo. Eu tenho 2 discos prontos aqui em casa que eu ainda não lancei também. Mas eu tenho que lançar. Mas vou tentar. Ah lá, conhecendo o Pelourinho de Salvador, no workshop do Arthur. Isso mesmo. É. Obrigado por ser humilde, gente boa. Ah, obrigado. E a gente fez um workshop lá, né? Eu fiz antes, o Arthur fechou o workshop depois. Isso. Sérgio, e esses trabalhos que você está com, enfim, já estão gravados? Qual que é o conceito deles? Tem algum conceito específico? Tem, ele é mais aberto. O meu primeiro disco, Armando Todos, ele é mais fechado com trilha. A música tem começo, meio e fim. Esses que eu tenho aqui, ele já é mais aberto, já é mais de improviso, entendeu? E aí vamos ver se eu consigo fechar, cara. O negócio já é demorando tanto que tem até. O Arthurzinho gravou no disco e tudo, nas faixas, cara, olha só. Então, a carreira solo do Sérgio não é somente shows, é isso aí. Então, a gente já faz. É uma das coisas que eu falo na palestra também. A direção musical e acompanhar os artistas também é uma carreira solo, na minha opinião, sabe? Uhum, Até porque a gente não é contratado por ele, a gente é autônomo, né? Os uhum, músicos são autônomos. Não tem aquela coisa de carteira assinada nem nada. Então, se a gente está lá, a gente está representando a nossa empresa, né? uhum, Então, a carreira solo é tudo, é a gente mesmo. É esse negócio. uhum. E Então, na semana Perdão, pode falar. a carreira solo vai rolando nisso. Tem um show solo meu, das minhas músicas, das músicas que eu gostaria de ter feito. E também tem as das estações, que é o Natal de Cavaquinho e São João de Cavaquinho. O Natal de Cavaquinho é aquele vermelho, tem um de capa vermelha e um de capa branca. O Uhum, meu é de capa vermelha. O de capa branca uhum, fizeram sem minha autorização, mas tudo bem. Vou uhum. fazer o quê, né? E na semana passada você estava tocando com a Orquestra Jovem de Niterói, né? Isso era o repertório natalino? Era do Natal de Cavaquinho que eles me convidaram aqui para fazer o Natal de Cavaquinho com orquestra. Como eu estudo improvisação. É isso, foi como o Sérgio Benevenuto me ensinou a estudar. A gente entende analisa aquela harmonia, entende a harmonia e vê quais são todas as possibilidades de uso. Mas eu não trabalho com frase pronta. Não trabalho. Não é meu jeito. Eu tenho a visão do instrumento e as frases vão aparecendo na hora. Sabe? Porque tem gente que gosta de trabalhar com os patterns, né? Eu não gosto de ficar trabalhando com os patterns, sabe? Ah, vou montar esse pattern aqui, vou montar esse aqui. Aí quando aparece aquele acorde eu uso. Não gosto. Eu vou melodizando na hora mesmo, porque eu sei onde eu ando, por onde eu ando. E aí você fala, mas como é que você estuda? Como é que você vai andar por onde anda? Bom, primeiro escalas, depois arpejos do acorde, né? Depois técnicas de composição como cromatização inferior em cima do arpejo, diatonização superior, cromatização com diatonização, retardo, adiantamento, usando aquelas técnicas de, né? E você, mas na hora você pensa? Não, a gente quando está estudando a gente pensa nisso. Quando está tocando, aquilo ali já entrou dentro de você, né? E é assim assim que eu vou montando minhas frases, Danilo. Eu vou na hora. Ah, faltou falar pentatônica, combinação de pentatônica, combinações de arpejos. Enfim, o que eu faço é aumentar a minha visão do instrumento. A partir da visão do instrumento, eu vou tendo, né, o trabalho. E eu dou aula assim também.
Eu vou dando possibilidade, porque o Sérgio Benevenuto, ele ensinou. Vai lá, apareceu um dó maior para você. O que quer dizer esse dó maior? Vou te explicar, por exemplo. É legal, né? Dó maior. O Aham. cara botou dó maior ali, ó. Né? Tá dózão, ó. Escala normal, né? Tá. Já botei uma sétima menor. Vou botar uma quinta aumentada. Aí, ó. Ou seja, convencimento de cérebros. Eu estou convencendo vocês das notas. Daqui a pouco, quando você vê, eu estou tocando em dó sustenido. Mesmo sendo dó, eu estou tocando em dó sustenido. Então, nós estamos... Laura, ai, Laura acabou de entrar. Acabei de falar de você, Laura. Aí a jogada é o Legal. seguinte. Aí a jogada é o seguinte. É isso, eu vou falando para a pessoa. Quais são as possibilidades? A gente pode usar a quarta aumentada, pode usar, né, quinta aumentada, 13ª. Vai brincando com isso. Quando você vê, você já... Né? Uhum. Já está trabalhando ali. O cara botou um dó maior, tá ali, trilha de dó maior. Se eu quiser, agora o que não dá, eu já começar solando, né? Assim, meio tom acima, não dá. Então eu já posso trabalhar com escala, arpejo, movimentando pentatônica, e aí eu vou botando umas notinhas extras. Essas notinhas extras elas vão se incorporando no ouvido das pessoas, elas vão entendendo, e é isso. É assim a minha forma, entendeu? É, Bacana. E é. uma curiosidade, você, quer dizer, e junto com todas essas atividades também, você até falou, você já trabalhou também com direção musical em TV, não é isso? Isso. Isso. Isso aí sempre rola Porque comigo. O Dunga também trabalha com isso, né? Está É isso. É. trabalhando A gente começou recente. junto isso, né? A gente começou junto. Eu não aguentei, realmente eu não aguentei. Cara, a gente tem que trabalhar muito, bicho. Tem que trabalhar muito. Parece que o pessoal da televisão, eles descobriram que trabalhar atrasado é o que dá certo. Então já está tudo pronto um dia antes, o cara muda para o dia seguinte. E aí, cara, é aquela correria. Putz, cara, putz. Aí corre, aí, cara, a gente ia deitar às 4 da manhã, levantava às 8, cara, parecia zumbi. Eu falava, não aguento com isso, não. Não aguento, não. Né? Mas quando tem os trabalhos mais softs na televisão, aí eu faço, aí eu pego. Aham. Sabe? Muita pauleira, né? É, Sérgio, e você também é musicoterapeuta, né? Você bom. atende onde? Na sua casa mesmo? Eu me especializei em atender pessoas na casa dela, pessoas que não saem de casa. Pessoas que estão Aham, comprometidas e não saem de casa. Aí eu vou na casa das entendi. pessoas, entendeu? Eu vou lá e atendo, essa pessoa não pode sair, essa daqui não pode sair, eu vou lá e atendo a pessoa dentro da casa dela. Uhum, Sabe? É o meu jeito de atendimento. E agora eu estou pensando em fazer cuidados paliativos. Vamos ver. É meio pesado, mas uhum, estou tentando. Vamos ver. uhum. É uma atividade importante, né? A musicoterapia, porque É, por meio da arte dá uma eu gosto muito. perspectiva. Uhum. É isso aí, Sérgio, Marcelo. Hum, só uma curiosidade, né? Porque você tocou com o Peter Gabriel, né? Porque você estava falando do Gênesis há pouco, né? A Gênesis da é. fase Phil Collins, né? Falou You, Follow Me. Mas você tocou com Gabriel, como é que foi? Foi legal, porque o Gil foi fazer uma participação com o show do que era o Peter Gabriel com o Wilson Odur, né? E a banda deles lá. Mas o Gil falou assim, não, eu vou levar o Sérgio comigo, que como eu era o diretor, eu ficava e viajava com ele, né? Aí fui eu, ele e o João, que tá aí assistindo. E aí, cara, chegar lá, você dá de frente com o Peter Gabriel, né? Tocar com o Peter Gabriel, pô, sensacional, o menzarrão, porra, bacana. O Wilson Odur, cara, sensacional. E foi um trio maravilhoso, Gil com Wilson Odur e Peter Gabriel. Aí foi muito legal. Isso foi uma coisa muito bacana com o Gil. A gente tocou com muita gente legal assim no mundo, sabe? O que você mais gostaria de fazer na música hoje? Rapaz, nem sei. Nem sei, nem sei. Eu não sei. Essas coisas vão aparecendo para mim e, enfim, mas eu gosto muito de trabalhar na organização atualmente, sabe?
Eu trabalho tocando, mas eu gosto mais de trabalhar organizando, dirigindo, sabe? Uhum. Gostaria mais. Serginho Chiavasoli, eu queria agradecer imensamente a sua presença nessa live de hoje, presença maravilhosa, iluminada, você falando aí dessa sua carreira tão bonita, dessa sua trajetória fantástica, dedicada à música, mas falando não só do ponto de vista técnico, você domina com, de uma forma virtuosística, mas Ó, como um André ser Geleia, humano, valeu, né? Geleia. Essa sua visão humana que você tem da arte, né, da vida, né, da música, como você disse tão bem, né, te mostrar a vida. Olha, bom, eu também não queria acabar não, por mim ficaria aqui, mas eu sei que o Sérgio tem muitas coisas para fazer, muito ocupado, mas eu queria te agradecer de coração, muito obrigado. Ó, Marcelo, eu queria agradecer você pelo convite, pela confiança de me convidar também. Muito bacana, Imagino. o papo foi muito legal, trocamos mais ideias aqui. É sempre bom a gente poder mostrar como a gente pensa, né? Isso é legal, porque Uhum. aproxima. É muito legal quando tem essas lives de você falar, não só tocar, porque aí você vê também como é que o cara pensa na vida. Isso é muito bacana, muito interessante, né? E ali eu posso fazer assim uma propaganda com as pessoas aí rapidinha, né? Tem aí Claro. meu Instagram, que é o @Chiavasoli, que as pessoas podem, se quiser ter aula virtual, né, ou presencial, se for aqui em Niterói, ou e fazer essa organização da vida também, de coach ou de aula, de organização da vida, enfim, dá para a gente fazer esse trabalho dentro da música também. Fantástico. Pô, até alguém falou agora, né? Essa live foi uma verdadeira aula, né? Aula de música com um excelente professor. Eu queria agradecer também a presença de todas as pessoas aí que entraram ao longo Isso, dessa obrigado. nossa quase 1h20 de conversa. Muito Foi. obrigado, gente. É, Tempo, a gente nem viu o tempo passar. é. Mas eu queria agradecer especialmente ao nosso convidado, Sérgio Chiavasoli, mais uma vez. Parabéns aí por essa sua trajetória fantástica na música e na vida. E sucesso para você sempre com todos os seus projetos. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado e desejo vida longa aos seus trabalhos também, que tudo corra bem para Obrigado. você. Tá bom, amigo? Obrigado de coração. Valeu, gente. Tudo Boa de bom. noite aí. Valeu, tchau. Valeu, tchau, obrigado, tchau. Obrigado a você.